Meu nome é Eunice, sou professora aposentada e mãe da Cristina. Oi, eu sou a Cristina Abreu. A Cristina, quando criança, fazia muito xixi na cama, várias vezes à noite. Consultei vários médicos e eles diziam a mesma coisa. Evita dar líquidos, né, para ela à noite, né? Mas isso não adiantava nada. Ela gostava muito de sair com o pai e eles às vezes iam acampar para fazenda. E um dia, na volta, ele me alertou. Olha, a Cristina tinha muita formiga no colchonete onde a Cristina dormiu. E eu já tinha lido sobre isso, né? E sabia que o xixi do diabético contém muito açúcar e que atrai realmente formiga. E depois disso ela começou também a ficar muito abatida. Ela continuou fazendo muito xixi, bebia muita água, tinha muita sede e ficou muito abatida. Emagreceu muito. E eu levei ela ao médico, né? E notei também, antes disso, um hálito estranho. Como minha mãe era diabética, e eu já tinha notado esse hálito nela quando ela estava com a glicemia alta. E eu notei esse hálito na Cristina. Falei para o médico, né, que ela estava emagrecendo muito, né? Estava fazendo muito xixi, bebendo muita água, muita sede, e que estava com esse hálito. E que como eu tinha notado esse mesmo hálito da minha mãe, que é diabética, né? Então eu estava preocupada. Aí ele falou, não, mas isso não é isso, porque o diabetes em criança é muito raro e tudo. Mas eu insisti e ele pediu uma glicemia. Naquela época, levava 3 dias para ficar pronto o exame. Quando ele recebeu o resultado, imediatamente ele me mandou que eu procurasse um especialista, né, em Brasília. E foi o que eu fiz. E ela ficou internada, inclusive ela estava em pré-coma, porque ela estava dormindo assim constantemente, ela ficava sentada e dormia. Lembra que você, quando me levou para especialista, você disse que me deixou sentada lá no banco, a hora que voltou eu estava dormindo sentada, né? Você me contou isso. Exatamente. Eu me lembro um pouco desse tempo. Exatamente. Ela estava assim, né? O caso estava muito sério, né? E a médica internou, né? Imediatamente foi internada e entrou com o tratamento, né, de insulina. E ela ficou 10 dias. 10 dias até que conseguisse controlar. No fim, controlou e a gente foi para casa. Mas o tratamento exige, né, uma dieta rigorosa. Naquele tempo não tinha produtos diet, né? Então era mais difícil, né? Hoje está bem mais fácil porque tem muitos produtos diet no mercado e também houve essa cultura, né, do saudável, né, que naquele tempo não tinha, né. Lembra que a gente tinha que levar o adoçante para a rua? Tinha que andar com o adoçante na bolsa, porque não tinha adoçante. Se pedisse um suco sem açúcar, já era uma estranheza, né? O garçom já estranhava, assim. E aí tirava o adoçante da bolsa para colocar no suco, porque não tinha. E a própria insulina, era uma seringa, né, uma agulha muito mais grossa, né, e não tinha essa insulina também que... No começo, por exemplo, ela tomou essa insulina NPH, né, que não tinha ainda essa insulina... Eu não me lembro do nome, você lembra? Era bovina, né? Era, exatamente, né? Bovina. Então dava reação na pele, ela ficava com manchas escuras na pele. E então tudo isso, né, hoje não... Depois entrou a humana, lembra? E foi o que melhorou, inclusive as hipoglicemias, né? Melhoraram também com o passar do tempo, porque um dos problemas também é a hipoglicemia, né? E essa insulina, ela dava muita hipoglicemia. E a hipoglicemia, se você não tratar ela rapidamente, ela pode ser grave, né? E isso, inclusive na escola, é importante que os professores saibam lidar, porque ela surge de repente. Na criança, principalmente, né, que tem... A médica dela me falava, a criança, o problema é que ela tem um controle, é muito lábil. Ela usava esse termo, lábil. Na mesma hora que a insulina que estava alta, ela já caía muito. E aí era o caso da hipoglicemia. Então, os professores na época não sabiam lidar. E continuam não sabendo.
E orientar também os colegas, né? Porque às vezes ela ficava aí, porque tem muitas reações, né? A hipoglicemia. Nos casos mais leves, fica irritada ou dá um excesso de fome, né? Também. Fica irritada, às vezes chorando, né? Outras vezes até vai até em casos de convulsão, né? No caso dela era mais rara a convulsão, mas ela ficava irritada, chorava, né? E os professores às vezes achavam que ela era birra, né? Era manha. Manha. Ainda hoje, né? Assim, poucas pessoas sabem, né? O que é o diabetes, como é uma hipoglicemia, o que fazer numa situação de hipoglicemia. Acho que falta ainda muita informação para a sociedade, para conhecer, né? E ajudar em caso de uma necessidade, porque a hipoglicemia ela pode ser muito grave, ela deve ser evitada. Mas a Cristina, ela teve uma vida normal, ela teve uma vida plena, ela nunca foi impedida de frequentar as festinhas da escola, sair com os colegas, fazer excursão, né? Então ela teve uma vida normal, apesar da dieta, né? Que a dieta, essa não tem jeito, né? Tem que ser cumprida direitinho, e uma criança, ela costuma, no caso dela, às vezes ela ficava revoltada, né? Mas tudo, né? Aos poucos ela foi entendendo a situação e para ela a vida continuou normal, né? A dieta passou a fazer parte da vida dela, né? Ela sabia que tinha que fazer dieta, tinha que tomar as injeções de insulina. E depois melhorou muito, as agulhas eram bem mais finas, né? Então não doía. Não precisa mais ferver as agulhas, né? Exatamente. Então a vida do diabético realmente melhorou muito. E lembra como era caro a agulha descartável, a seringa descartável? Me lembro uma vez que você comprou uma caixa de agulhas, de seringas com agulha numa distribuidora. E era um preço muito caro, que era pouco acessível, né? Era um esforço Eu não cheguei a usar financeiro. aquelas de ferver. Na época que a Cristina teve o diabetes, já existia as seringas descartáveis. Felizmente, né? Porque antes você tinha que ferver a seringa com a agulha. Mas não no caso dela. Graças a Deus, na época já tinha insulina descartável. As insulinas é que melhoraram muito, né? De lá para cá, né? Porque antes era a NPH, que ela provocava inclusive manchas. No caso da Cristina, provocava manchas escuras na pele, né? Então, quando surgiu essa humana, né, Cristina? Agora a gente tem a NPH purificada, né? Análogos da insulina. E aí não dá alergia, como esse caso dessas manchas, né? Então melhorou muito, né? Sim, 100 anos da insulina, né, esse ano. Esse ano faz 100 anos da insulina. Então, como a minha mãe está relatando aí, né? Foram períodos difíceis, principalmente por conta daquela época que a gente não tinha insumos, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, nem os medicamentos que a gente tem hoje, né? Oferta de insulinas, inúmeras insulinas que você pode escolher, a melhor que você se adapta, né? E hoje a vida é muito mais fácil, né, para os diabéticos, né? Porque se entende que é importante a alimentação saudável, como é para minha mãe, como é para outra pessoa não diabética. O melhor é a alimentação saudável, né? Os alimentos integrais, dá preferência pelos alimentos integrais. Naquela época não, era uma dieta restritiva, né? Como a gente morava no interior, era mais fácil o acesso a esses alimentos saudáveis. Mas para pessoas que moravam em grandes metrópoles, isso ainda hoje é mais complicado. E eu tive uma vida muito livre, né? E muito solta. 42 anos atrás a gente não tinha os riscos que a gente tem hoje, então eu andava muito na rua. Andava de bicicleta, viajei sozinha, lembra, mãe, para aquela excursão da igreja? Eu fui sozinha. Eu tinha o quê? 11 anos de idade, um ano de diagnóstico, já estava viajando sozinha. Então, acho que tem que ter essa tranquilidade dos pais, né, mãe? Porque a gente tem tecnologia hoje, a gente pode responsabilizar as crianças e educá-las, né, para o seu próprio cuidado. Então, passados 42 anos de idade, eu estou hoje com um filho, uma neta, né? Estou super bem,
sabe? Já fiz rapel, escalada, já fiz várias coisas, já desci abismo, já atravessei o deserto, já viajei várias vezes sozinha. Então, assim, a gente só precisa ter cuidado e levar uma vida saudável, né, mãe? Exatamente. Tchau.